Então vamos começar aqui. Hoje falando um pouquinho de razões trigonométricas, né? O que são as razões trigonométricas? São as principais divisões que a gente tem aí, que tem valores particulares, que é o seno, o cosseno e a tangente. Esses resultados, né, derivam das funções trigonométricas. A gente sabe que cada ângulo tem um seno específico, cada ângulo tem um cosseno, cada ângulo tem uma tangente. Só que, analisando um triângulo retângulo, eu consigo encontrar esses valores, né? Eu percebo que, de acordo com o ângulo que eu tenho, e dividir um lado pelo outro ali, dependendo do jeito que eu faço a divisão de um lado pelo outro no triângulo retângulo, eu tenho exatamente os valores das funções do seno, cosseno e tangente daquele ângulo. Aí, então a gente vai começar com o mais simples, que é estudando as divisões aqui, as razões entre as medidas em um triângulo retângulo. São as principais, né? Tem algumas, mas a gente vai usar as principais. Nós vamos começar com seno. E aí que eu vou colocar para dois ângulos, tá? Reparem que tem 90 graus. Quando a gente for falar de funções trigonométricas, aí eu falo do 90 graus. Aqui, eu estava iniciando minha caneta aqui. Por enquanto a gente não vai tocar muito no 90, tá? Vamos falar quando for necessário, mas por enquanto não, tá? Então a gente vai focar nos outros ângulos. O foco hoje é triângulo retângulo e a relação entre os lados. A gente vai falar do ângulo alfa e do ângulo beta, né? Vou começar falando por esses dois valores aí. Eu sei que, vou colocar aqui, as principais razões que nós temos são seno, medida da hipotenusa, o cosseno, que é a medida do cateto adjacente, e a gente já relembra o que é oposto, o que é adjacente também, dividido pela medida da hipotenusa, e a tangente. Poucas vezes a gente usa assim, seno sobre cosseno. Mas isso também vale, tá? É mais comum utilizar a tangente sendo a medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente. E olhando para esse esqueminha aqui, já consigo ter uma noção de quando que eu vou usar essas razões aqui, tá? Então, quando que eu vou usar seno, quando que eu vou usar o cosseno, quando que eu vou usar a tangente, às vezes a gente até lembra como é que calcula, tem uma tabelinha ali do lado, mas não sabe qual usar, né? É simples. Primeira coisa, encontrou um problema com um triângulo retângulo, que envolva ângulos, identifica, né? Em relação, é sempre relativo, tá? Em relação àquele ângulo específico, qual é o lado oposto, qual é o lado adjacente. Adjacente é o vizinho, é o que faz parte do ângulo ali, né? É o do lado. E o que sobrar, o maior, oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. Então, eu vou analisar sempre o meu desenho em relação ao meu ângulo e vou verificar, olha, eu quero descobrir o oposto e tem a hipotenusa. Ah, então vou usar o seno. Óbvio. Eu quero descobrir o adjacente, tem a hipotenusa. Ou eu quero descobrir a hipotenusa seno adjacente. Vou usar o cosseno. E se eu tenho só os catetos, não me interessa a hipotenusa, eu vou usar a tangente daquele ângulo lá. Tá? Sempre vai ser assim. A gente vai tentar usar esse argumento. Voltando aqui para o meu triângulo, e com o que eu acabei de falar ali, vamos colocar as razões, né? Eu tenho seno do ângulo alfa. Eu falei que o seno é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Catetos são os lados que não são hipotenusa, tá? Então, aqui o cateto B e o cateto A, de rosa e de azul.
eu tenho que o seno do ângulo alfa é igual a A sobre B. O cosseno, perdão, é o oposto pela hipotenusa, né? Então, o A sobre o H. Quase começa errado aqui. O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa, né? Então, é o Bzinho sobre H. E a tangente, se eu não lembrar a tangente, tá? E aí serve com números também, tá? Se não tiver possibilidade de calcular usando os catetos e a hipotenusa, se eu souber os valores, tá? Se eu fizer o seno dividido pelo cosseno, como eu escrevi anteriormente, dá certo também. Só que eu vou usar o cateto oposto dividido pelo adjacente, então aqui é A sobre B. Essa é a minha tangente. E em relação ao ângulo beta, eu tenho aqui o seno de beta é o cateto oposto. Eu falei que eu ia ressaltar o que é oposto e o que é adjacente, né? Esqueci. O oposto é sempre o que está de frente, tá? Então, esse aqui é o meu ângulozinho beta, que está de frente, né? Faz uma linha reta aqui para frente. Vai dar no B, então o B é o oposto, tá? O oposto é sempre o que está de frente. Qual que é o adjacente? Sobrar, né? A hipotenusa é bem fácil de ser identificado. Então, o que está de frente é o oposto, o outro é o adjacente. E o maior, né, o que é oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Tá? Então, continuando aqui, o seno de beta é o oposto ao beta, então sempre vai ser em relação, não é assim, vou usar o seno, cosseno sempre? Não, tá? Depende do ângulo que eu tenho, então sempre vai ser em relação ao meu ponto de observação. Então, eu estou falando agora do beta. Com relação ao beta, o seno é cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa, que é H. O cosseno. Cosseno do ângulo beta é o cateto adjacente, é o que faz parte do Vzinho do ângulo. Ó. Então, o A está aqui no Vzinho do ângulo, né? Quando eu faço adjacente, dividido pela hipotenusa, e a tangente do ângulo beta é cateto oposto, que é o B agora, dividido pelo... Reparem que são inversos os valores que eu tenho, né? Olha, o seno do ângulo alfa é igual ao cosseno do ângulo beta. O seno do ângulo alfa é igual ao seno do ângulo beta. E as tangentes são inversas. Tá? Um é A sobre B e o outro é B sobre A. Isso funciona, vai falar disso melhor quando entrar em função trigonométrica, mas isso sempre funciona, essa relação que eu tenho aqui nessa tabelinha que eu criei, sempre funciona para ângulos que somam 90 graus. Tá? Então, ó, outro lembrete. A soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Né? Vou até deixar aqui anotado. Alfa mais beta mais 90 é igual a 180 graus. Ou seja, alfa e beta juntos sempre vai dar 90. Serve para os ângulos que estão aqui nesse triângulo e serve para qualquer outro ângulo essa relação, tá? O seno de um é igual ao cosseno do outro. Isso é importante às vezes lembrar. Tá? Beleza. Lembrei o que é seno, cosseno e tangente. Tá aqui, tranquilo? Quais são as razões? Beleza ainda? Até aqui tudo de boa. Vou tentar aplicar isso aqui. Né? Então, tem algumas fórmulas. E por que é importante lembrar isso aqui? Porque nunca vai mudar. Tá? Então, por exemplo, se o alfa é 30 graus, independente da situação, o seno sempre vai ser o mesmo valor, o cosseno de 30 sempre vai ser o mesmo valor e a tangente de 30 vai ser sempre o mesmo valor. Por isso que é importante lembrar essas relações. Tá? Porque se ficasse mudando toda hora, aumentou o triângulo, diminuiu o triângulo, mudava o valor do seno e do cosseno, não fazia sentido decorar essas coisas. Então é importante lembrar porque eles são valores fixos. Então, independente do tamanho do triângulo, independente da situação, o seno, cosseno e a tangente de um ângulo é fixo. E por isso a gente consegue aplicar em algumas situações. Beleza.
Coloquei aqui seno, cosseno, tangente, né? Como é que se calcula usando triângulo, mas eu preciso de alguns valores. Quais são os principais? Né? Os mais comuns, básicos, só para a gente... São aqueles problemas que, a nível escolar, principalmente, e que a gente precisa lembrar. Isso aqui pode facilitar muito, principalmente na ganha de tempo. Tá? Valores de 30, 45 e 60. Vai completar essa tabela depois, tá? Quando expandirmos o conceito de seno, cosseno, tangente, além dos triângulos retângulos. Então, outros ângulos importantes, né, que sempre aparecem. 90, 180, 360, 0. A gente vai colocar nessa tabelinha aqui também, mas isso aqui é a base, tá? Esses são os principais. Apesar de ter algumas raízes, a gente consegue escrever isso na forma de fração, né? Então, é bem tranquilo. E a partir desses valores aqui, a gente consegue encontrar vários outros. Vocês estão cansados de ver essa tabelinha aqui, né? Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60 graus. Né? 1, 2, 3, 3, 2, 1 de sempre. A gente vai lembrar desses valores aqui. Ah, não consigo lembrar de tudo. Né? Pelo menos aqui, ó. Que é 1, 2 e 3. 3, 2 e 1. Tudo sobre 2. E a raiz, pode pôr raiz em tudo, tá? A raiz de 1 não vai mudar nada aqui, não. E a raiz em cima, esses dois aqui, essas duas primeiras linhas aqui, vocês têm que conseguir lembrar, tá? Aconselho que vocês lembrem, apesar de, nas provas, quando vocês não estiverem fazendo prova, dá para usar uma calculadora. E quando estiver em alguma prova, geralmente aparece no texto, tá? Use seno de alguma coisa, tá? Mas pode acontecer de não aparecer se os ângulos forem de 30, 45 ou 60. Esses vão precisar lembrar. E se você souber, isso resolve sua mão na massa para ganhar tempo também. Sabendo disso e como calcula essas razões, aí a gente pode ir para os problemas. Vamos lá então. A gente vai começar com um caso bem simples, né? Bem direto. Como sempre, na revisão vou me basear em problemas do Enem, o tipo Enem, que tem uma contextualização, ou pelo menos uma tentativa de contextualização, e que cobra um conceito que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui, olha, a figura seguir o fazendeiro F, caboclo aqui, dista 600 metros da base da montanha no ponto B. Ou seja, a distância de F até B é de 600 metros. A medida do ângulo AFB, e aqui uma outra observação, sempre que eu tiver assim, ó, 3 letras, isso aqui para mim representa um triângulo, tá? Triângulo AFB. Beleza. Triângulo AFB. Como é que eu faço para diferenciar o triângulo do ângulo? Geralmente vai ter o chapéuzinho aqui, né? Um acento circunflexo. Então, o ângulo AFB. Pode acontecer de estar escrito assim, ó. Tá claro que é o ângulo, né? No texto vai estar falando lá, o ângulo AFB. Então, já está escrito que é ângulo, então não vou confundir com triângulo, obviamente. E como é que eu sei no meu desenho aqui onde que eu vou marcar? É sempre a letra do meio, tá? Então, começa no A, no meio é o F e depois é o B. Então, nesse caso aqui, o desenho seria assim, ó. Começa no A, vai para o F, termina no B. Então, eu vou formar esse ângulozinho aqui, tá? Só uma observação para leituras futuras. Então, vamos lá. Meu ângulo AFB é 30 graus, então ele está falando que para a altura da montanha em metros, o fazendeiro encontrou a medida correspondente a quanto? Então, eu quero saber a altura da montanha aqui, ó. Quanto que é esse Hzinho aqui? Bora lá, então. Então, vamos tentar usar o que eu falei, né? Primeira coisa, tá? Sempre que... Vou dar um pouco de coisa aqui. Minha dica aí, eu costumo fazer isso sempre que eu tenho um desenho, um texto relacionado a ele, eu tento preencher o meu desenho com o máximo de informações possíveis. Por quê? Na hora de fazer os cálculos, eu acho mais fácil olhar para o desenho, identificar as medidas ali, do que ficar voltando ao texto toda hora, tá? Então,
pelo menos eu me perco menos, assim. Então, o que que eu faço? Sempre tem um desenho, problema de área, volume, perímetro, razões trigonométricas, vou lá na minha figura e pego tudo que está no texto e coloco na minha figura. Então, sei que aqui embaixo é 600, ó, 600 metros. Eu quero descobrir essa altura H, então deixei aqui uma letrinha. Eu sei que o ângulo aqui é 30 graus. Beleza. É só isso que eu tenho de informação na minha figura, preenchi. Então, preenchido minha figura, agora eu vou pensar. Eu tenho um ângulo de 30 graus e quais informações que eu tenho? Né? Não vou sair igual louco aí tentando acertar a alternativa, chutando seno, depois cosseno, depois a tangente. Pode ter as duas respostas, as três respostas e eu marcar errada, né? Então, o que que eu faço sempre? Eu vou olhar o meu 30 graus. Essa é a minha referência. Esquece os outros por enquanto. Então, em relação ao 30 graus, o que que eu tenho? O H está do lado oposto, né? Está de frente. Ele é o cateto. O meu 600 é o cateto adjacente, né? Está do lado aqui, ó, faz parte do vizinho. Então, vou colocar aqui adjacente. E eu tenho 30 graus, né? Meu alfa é 30 graus. Beleza. Então, ó, quero descobrir o H, que é o cateto oposto, e tem o cateto adjacente. Então, que função que eu vou, que razão que eu vou usar? Né? Eu vou ter que lembrar das minhas razões. Qual a razão daquelas lá que envolve cateto oposto e cateto adjacente? Eu volto lá na minha memória e eu sei que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. Então eu vou usar a tangente de 30 graus naquele caso lá. E o seno e o cosseno não precisa, tá? Só vou usar as informações que eu tenho. Então eu tenho cateto oposto, cateto adjacente, isso é tangente. Então vai ficar assim. Tangente de 30 graus é o cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente, que é 600. Então, sempre vai, os problemas de função, de razão trigonométrica, perdão, sempre vai ser uma regrinha de 3. Tá? A gente vai ter dois valores e vai ter um terceiro para ser descoberto. O que eu vou fazer aqui? Vou substituir a tangente de 30 graus. Quanto que é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Né? Nossa tabelinha. Então, vou voltar lá e substituir. Vai ficar raiz de 3 sobre 3 é igual a h sobre 600. Né? Sem muito segredo. Talvez mais difícil seja a construção, tá? Colocar os valores no lugar certo e usar a função certa. A parte da continha sempre vai ser isso aqui. Né? O 600 está aqui dividindo, vou voltar para cá multiplicando, né? Multiplica cruzado, segue o seu caminho, vai dar a mesma resposta. Então, ó, essa raiz de 3 sobre 3, isso é igual a h, divide por 3 aqui, né? O h é 600 dividido por 3, 200 raiz de 3 metros. Então, pronto. Aqui eu tenho a minha altura, 200 raiz de 3. É muito comum ter essas representações, a gente vai usar muitas raízes, tá? Quando a gente for trabalhar com razões e funções trigonométricas. Então, não esquentem muito em substituir esses valores aí, não. Como eu disse para vocês, em casos específicos que o programa pedir alguma aproximação, vocês vão ter alguma ferramenta em mãos ou o texto vai fornecer esses valores aproximados. Beleza? Bem tranquilo, né? Então, essa foi uma das aplicações diretas aí das razões trigonométricas. E aí, eu quero fazer um problema bem parecido com esse aqui novamente, só que com uma pequena observação. Então, a gente vai usar o mesmo raciocínio, tá? Completar a figura com o que der, identificar qual função vai ser usada e resolver a regrinha de 3. Vamos lá, então. Olha, aqui eu tenho. Uma pessoa está a 80 raiz de 30 metros
de um prédio e ver o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus, como mostra a figura abaixo. Se o aparelho que mede o ângulo está a 1,6 metros de distância do solo, então podemos afirmar que a altura do prédio em metros é igual a quanto? Então aqui, eu quero saber qual é a altura do prédio. E aí, por que eu coloquei essa questão aqui, sendo que é praticamente a mesma da outra? Eu quero descobrir o Hzinho aqui. Por uma pequena observação. Coloquei a figura aqui um pouquinho maior. E ressaltando que eu quero descobrir a altura do meu prédio. Eu quero descobrir quanto que é daqui do topo. Vou colocar aqui, vermelho. Vai dar para ver. Descobrir quanto que é o H aqui. E por que eu coloquei esse mesmo problema? É bem comum esses problemas de visualização ter um ponto mais alto do que o solo, né? O observador está com o instrumento a tanto de altura, a pessoa tem tanto de altura, né? Ou desconsiderar alguma coisa em relação ao solo. Então tomem cuidado com isso aqui, tá? Eu vou calcular a minha altura aqui, que é a linha vermelha, mas eu tenho que lembrar que no meu triângulo, vou fazer uma outra linha aqui, não sei se vai ficar muito legal para ver, mas eu vou fazer aqui de verde, ó. O meu triângulo, vai dar pra fazer diferente assim. Agora sim. Então, ó, no meu triângulo, eu tenho essa linha verde aqui, né? Ficou horrível essa linha verde. Vou colocar de outra cor aqui. Tava ruim, agora parece que piorou. Vou colocar de vermelho também. Ó, eu tenho aqui a minha altura H do meu prédio, mas no meu triângulo eu só tenho esse ladozinho X aqui, ó. Ele começa aqui e termina aqui. Ainda tem esse 1,60 aqui para baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor de X e depois eu vou somar 1,60 e a partir daqui está formada uma linha horizontal virtual aqui do observador, tá? Então é algo bem simples, mas é bem comum aparecer e confundir quem está resolvendo o problema, tá? Às vezes na pressa, esse aqui eu sei, vai lá, resolve, seno, cosseno, tangente, beleza, bonitinho, e esquece de somar a altura que tem. Então sempre pensem o seguinte: onde está a minha linha horizontal do observador, tá? Ou se eu mesmo, se tiver um problema que eu mesmo fizer o triângulo retângulo, né? Quando eu fizer a minha linha horizontal, fizer o meu triângulo, será que eu estou considerando todo o valor da altura? Tá? Então prestem atenção nisso. E como eu disse, o esquema aqui é o mesmo, né? Ó, vou analisar aqui. Eu tenho um alfa que é 30 graus. Eu tenho descobrir o cateto oposto, que é x, e eu tenho o cateto adjacente, que é 80 raiz de 3. É o mesmo esquema, né? Tangente. Então, vou usar a tangente de 30 graus, que é o mesmo valor que a gente acabou de usar, né? Raiz de 3 sobre 3. Então, vai ficar assim. Tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Opa. Tangente de 30 graus é igual, vou colocar os catetos aqui, né? O oposto, que é x, e o adjacente, que é 80 raiz de 3. Ou seja, a minha equação é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 30, né? Igual a x sobre 80 raiz de 3. Mesmo esqueminha. Multiplica para lá, multiplica para cá, parará. Então, eu vou ter o seguinte. Eu tenho que 80, vou escrever assim, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 3 é igual a x, tá? Vou escrever assim, só para vocês verem o que eu estou fazendo. Então,
O que acontece aqui na última linha? Olha, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, né? Essa aqui é a mesma coisa que isso, ó. 80 vezes 3 sobre 3 igual a x. Ou seja, 80 vezes 3 dividido por 3 volta no 80, né? X é 80 metros. Então, meu x aqui é 80 metros. Aí eu faço conta toda aqui, tô me achando, vou lá e respondo 80 nas alternativas. Não, tá? O x é 80. O que é o x? X é o lado do triângulo aqui, ó, que eu marquei de vermelho, tentei marcar de outras cores, ficou ruim, né? Mas esse ladinho aqui, ó. Esse lado aqui é 80. Para eu descobrir a altura do prédio. A altura do prédio é x mais 1,60, né? Ou 80 mais 1,60. Ou seja, a altura do prédio é 81 metros e 60. Bem tranquilo, né? Alguma pergunta até aqui, antes da gente prosseguir? Fácil, difícil? Tranquilo. Beleza. Próximo, então. Aqui a gente usou diretamente, né? O seno, cosseno ou tangente. No caso aqui foi só a tangente. O que ia mudar? Né? Por que fiz dois exemplos com a tangente aqui? O que ia mudar se fosse outro ângulo ou se fosse outra função? Eu ia montar uma outra regrinha de 3 com outros valores. Tá? Então a questão aqui é identificar quais elementos que eu vou usar, né? Quais catetos, se eu vou usar a hipotenusa, identificar lá na minha tabelinha, né? Olha, o que é o seno, lembrar o que é o seno, o que é o cosseno, o que é a tangente, e substituir os valores que eu tenho. Vou tentar fazer isso de novo aqui, ó. Outro caso. O problema agora é o seguinte: dois edifícios X e Y estão um em frente ao outro, num terreno plano. Um observador no pé do edifício X, ponto P, mede um ângulo alfa em relação ao topo do edifício Y, ponto Q. Depois disso, no topo do edifício X, um ponto R, de forma que RPTS forme um retângulo e QT seja perpendicular a PT, esse observador mede o ângulo beta, em que mede o ângulo beta em relação ao ponto Q no edifício Y. Né? E aí eu sei que o seguinte, né? Mudei um pouquinho a imagem aí, sabendo que a altura do edifício X é 10 metros e que 3 tangente de alfa igual a 4 tangente de beta, a altura H do edifício Y em metros é quanto? Tá? E aí sempre vai ter esses é alguma coisa, tá? Às vezes eu não mudo o enunciado, só corto as alternativas aqui. São de provas objetivas. Então vamos lá, vamos tentar traduzir o que está escrito aqui. Aí vou colocar na imagem aqui, essa imagem de alta qualidade. Escrito. É uma boa descrição no texto, tá? Então, mesmo sem a figura, dependendo do nível da prova, poderia pedir que o estivesse resolvendo, né, fizesse esse esqueminha aqui e conseguisse resolver a prova, que tem uma boa descrição. O que tem escrito, o que está escrito lá? Está escrito o seguinte: observador aqui no ponto P, ao pé do edifício X, que tem 10 metros de altura, observa sobre um ângulo alfa o ponto Q, que é o topo do edifício Y. Sobre o topo desse edifício aqui, no ponto R, um observador observa esse mesmo topo do edifício Y aqui, sobre um ângulo alfa. Mudou a inclinação. Né? Aí colocou lá, de forma que SRPT, ou seja, S
R, E, P. Sempre vai ser assim, tá? Se no texto tiver vários pontos em sequência, indica que é um polígono. Como é que eu vou saber que polígono é esse? Ligo os pontos. Tá? Então, aqui eu tenho que S, R, P, T formam um retângulo. Isso quer dizer que poderia ter dito o seguinte, ó, que essa SR também é horizontal, é paralela a PT. Tá? Então, essa é a informação que eu tenho ali. E de R até S é horizontal ou paralelo ao solo aqui. Né? Então, eu tenho aqui 90 graus, aqui também 90 graus. E é por isso que eu vou poder resolver meu problema usando razões. Por quê? Eu tenho agora dois triângulos principais aqui. Ver se eu consigo mudar um pouco as cores aqui. Eu vou ter dois triângulos principais para poder usar as razões trigonométricas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o triângulo R, E, S. Tem esse triângulo vermelho aqui de cima. Depois, eu tenho também esse triângulo aqui. P, E, T. Então, eu tenho o triângulo vermelho e o triângulo amarelo aqui. São esses dois triângulos retângulos que eu tenho. Então, só nesses triângulos aqui, a partir do alfa e beta, que eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Por onde que eu vou começar tentando alguma coisa aqui? Já tem a medida, né? O x aqui é 10 metros. Posso colocar aqui de cá também, ó. E de cá também é 10 metros. Beleza. E só isso que eu tenho. Não sei quanto vale o alfa, não sei quanto vale o beta. Mas eu tenho a seguinte informação. Lá no texto é escrito que 3 tangente de alfa é igual a 4 vezes a tangente de beta. Então, o que que eu vou fazer? A única coisa que é possível. Eu identifiquei os triângulos que estavam lá no texto, beleza, bonitinho, como eu disse para vocês. Preenchi minha figura aqui com o máximo de informação. Na verdade, já tinha todas as informações aqui, eu só destaquei os triângulos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa equação, porque é o que eu tenho, né? E nessa equação tem que estar envolvendo o meu lado H, que é a altura do edifício Y, que é a questão aqui. Então, eu vou substituir os valores, olha. 3 vezes tangente do ângulo alfa. 3 vezes tangente de alfa. O que é a tangente de alfa? Né? Vamos dar nome para os nossos lados aqui. Ó. De P a T, eu vou chamar de L. E aqui em cima de vermelho eu também sei que mede L, né? Que tem o mesmo tamanho. Ó. De R a S, de R até S, é o mesmo tamanho que de P até T. Isso é igual a L, né? Que eu estou chamando de L aqui. Então, esse aqui é o cateto adjacente a alfa e a beta também. Vamos lá. Tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto do alfa, no triângulo amarelo aqui, é todo o H, que é a altura do edifício Y, né? Então, vou colocar aqui. H. Beleza. Cateto oposto dividido pelo adjacente, que é lado 4 vezes tangente de beta. Tangente de beta é o cateto oposto. E agora eu vou olhar só para o triângulo vermelho. Tá? Aqui, o triângulo vermelho. Deixa eu fazer outra linha por cima aqui para voltar a ter um triângulo vermelho. Aqui.
A tangente, o cateto oposto. E aí, esse ladinho aqui, ó, eu tenho um y aqui, vamos usar ele, né? Ó, daqui para cima, do Q até o S, vamos chamar de y. Beleza. Vou chamar de y aqui, então. É o cateto oposto, né, que é y, sobre o cateto adjacente, que também é L. Beleza. Então, ó, como tem L dos dois lados, eu posso cancelar, tá? Porque se eu passar esse L para cá multiplicando, vai ficar 3L em cima dividido por L e cancela, né? Então, não faz sentido eu deixar esse L aqui. Posso escrever somente assim, ó. 3H é igual a 4Y. Beleza. Agora eu tenho um problema. Eu tenho duas letras e uma equação só para resolver. A gente discutiu letras e equações para resolver. Então eu tenho que fazer isso aqui virar tudo ou só y ou só h. E aí? Olhando para a figura aqui, no que a gente escreveu, vocês têm alguma sugestão? Como eu poderia mudar isso? Como poderia ficar tudo L ou tudo H? H seria Y mais 10? Pode ser. Vamos fazer isso. Tá? Eu tenho duas opções. H é Y mais 10, né? Então deixa eu mostrar no desenho agora, ó. Então, aqui na linha pontilhada é o Y, tá? Então, ó, o H é tudo do que até o T. Então, daqui até aqui é o H, né? Ele é o Y mais o 10 aqui de baixo. Ou poderia escrever o contrário também, né? Eu poderia colocar aqui Y é o H menos o 10. E aí, tanto faz, tá? Eu vou seguir a sugestão de vocês. Então, vou colocar aqui o S, depois de S até o T. Se eu fizer isso, essa troca, eu vou ter o seguinte, ó, 3 vezes o H, então é 3 vezes Y mais 10. É igual a 4Y. Opa, agora eu tenho uma equação com uma letra só. Então dá para resolver. Multiplica. Vou ter então 3Y. 3Y mais 30 é igual a 4Y. Resolvendo, eu tenho 30 é igual a 4Y menos 3Y. Né? O Y que era positivo ficou negativo no segundo membro. Ou seja, 30 é igual a 4y menos 3y, 1y, né? Então achei que o y é 30. Fechou. Olha o que eu escrevi aqui agora em hy mais 10. Desse lado. Lado esquerdo. Então, vou voltar aqui e vou escrever, ó. H é igual a 30 mais 10. Ou seja, o H é 40 metros. Então, tem uma altura do segundo prédio de 40 metros. O que eu precisei nessa questão aqui? Eu precisei lembrar o que era a tangente. Né? O que é a tangente de um ângulo no triângulo retângulo? É a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. A fórmula lá em cima, a primeira linha, não fui eu que criei. Já estava no texto. Então, o que eu fiz? Substituí a tangente de alfa e a tangente de beta. Encontrei uma equação, analisei o meu desenho, né? A gente pensou que tinha duas letras, não dá para resolver. Mas eu sei que tem uma relação entre o H e o Y. Troquei para uma letra só, descobri o valor do Y depois do H. Poderia ter trocado o Y e descoberto o H direto, mas ia mudar uma linha de resolução aqui, então ia ser bem tranquilo também. Fácil ou difícil até agora? Tranquilo ainda? Esse daí é a interpretação que é mais complicadinha, mas as contas são fáceis. A dica aqui, sempre que tiver uma fórmula no exercício,
O problema, sempre não. Na maioria das vezes que tiver uma fórmula no exercício, o problema vai ser de substituição. Tá? Então, posso até conseguir resolver de outra forma, usando outros recursos, mas o imediato seria usar a fórmula que já estava no texto. Então, teria que lembrar o que é a tangente de cada. Vamos pensar na próxima agora. Uma outra questão, e aqui de novo, uma coisa que às vezes não, eu não gosto muito em muitas questões do Enem, é que tem muita informação e, né, a pergunta atalhar, né? Podia resumir isso aí, muito texto para pouca pergunta. Vocês vão ver que é uma história longa e a resolução é rapidão. Vamos lá então. Tá, mas só vou mostrar para vocês aqui que, apesar de grande, não pulem as questões, elas são simples. Ó, é pequena letra, mas eu vou ler. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores na região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália para medição do comportamento da camada de ozônio. E a sua descida se deu após o cumprimento de tempo previsto de medição. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sobre o ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido conforme se vê na figura, e avistou sobre um ângulo de 30 graus. Então, vamos lá. A data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão, né? Como eu disse aqui. A pergunta é, qual a altura aproximada em que se encontrava o balão na hora que as pessoas avistaram? Né? Então, aqui, o esquema aqui é o seguinte. Coloquei aqui separado. Um balão aqui em cima. A e o caboclo B. Aqui o A e o B. Avistaram o balão na mesma hora, estavam alinhados e viram ele sob ângulos diferentes e, obviamente, distâncias diferentes, mas o balão estava no mesmo lugar, foi no mesmo instante. Pergunta: qual é a altura em que o balão estava? Como eu disse, o primeiro passo é tirar as informações do texto e colocar na figura. A figura já está preenchida com tudo que tinha lá no texto. Eu posso até conferir se realmente bate aqui, olha. Falou que a pessoa B estava a 5,5 km de distância. Se eu somar 1,8 com 3,7, dá 5,5. Correto, então não tem nada de errado na imagem. E aí? Como é que eu posso fazer aqui nesse caso para descobrir a altura desse balão? Bom, vai ter que usar tangente, né? Porque o cateto adjacente até tem, ou no caso o oposto que falta. Isso, né? Então, vou ter que usar a tangente. Por que tangente? Porque a tangente é que envolve os dois catetos, tá? Se tivesse me dado essa distância aqui, ó, do balão até o ponto A, em linha reta aqui, aí usar a hipotenusa, né? Então, a gente ia ficar pensando em outra relação. Então, aqui de novo eu vou usar a tangente. Vai ser sempre a tangente? Não, tá? Depende dos catetos que eu tenho. Então, aqui, ó, eu vou usar em relação ao ponto A, tá? Vou colocar aqui em relação a A. E aí eu vou colocar assim, ó, um acento para representar que não é o ponto A, que é o ângulo A aqui que eu estou falando, tá? Então, aqui, em relação ao ângulo A, eu tenho o seguinte. Eu tenho que o cateto oposto é o H, né, que é a altura. O cateto adjacente é 1,8 e, obviamente, né, o A é 60 graus. Então, cateto oposto, cateto adjacente, eu vou usar tangente. Em relação ao ângulo B,
eu tenho que o cateto oposto também é a altura H, né? Agora aqui, esquece a linha do meio, olha só o triângulo maior aqui. Então, o cateto oposto é H. O cateto adjacente é tudo que está aqui embaixo, né? Tudo que é o lado adjacente ao 30 graus aqui. Então, é 5,5. E o B, 30 graus. Beleza? E agora, que ângulo que eu vou usar aqui? Que ângulo que eu tenho que usar para resolver o meu problema? O A ou o B? Tanto faz? Tanto faz, tá? Então, nesse caso aqui é um problema que tanto faz eu usar o A ou o B. Como as respostas são aproximadas, vai dar valor, se usar, como a gente está fazendo com uma calculadora aqui, né? Os resultados vão ser bem precisos, então vai ter uma diferença entre os dois resultados, mas serão aproximadamente o mesmo, que é justamente o que a pergunta pede, né? Qual era aproximadamente a altura do balão H? Então vamos lá. Como tanto faz, né? Eu vou usar o Azinho mesmo. Então aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar tangente do ângulo A é o oposto pelo adjacente, né, que é 1,8. E eu já tenho todas as informações, exceto que eu preciso saber, né, aqui tanto faz, mas de acordo com o que eu lembrar. Se eu lembrar do 60, eu uso do 60, se eu lembrar do 30, eu uso do 30. Né? Então, vamos voltar lá na tabelinha e olhar de novo. Então, ó, aqui, ó. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, e de 60, raiz de 3. Como eu estou usando parece. Eu sei, mas eu não posso pegar tua chave, eu não tô pelada, não. A gente está usando o primeiro, então eu vou pensar nos 60 graus, tá? Vamos lá, então. Tangente de 60 é H sobre 1,8. De novo, né? E de 3 sobre 3 é H por 1,8. Então eu tenho que o H é... Sempre vai ser a mesma coisa, tá? Multiplica. Então meu H é raiz de 3 vezes 1,8. E aqui, obviamente, vou usar uma calculadora. Sobre 3. Então, vou ter aproximadamente 1,8 vezes raiz de 3. Um, 0,3 ou 1,04. Ah, só conferir. Então, isso é 1,04 quilômetros. Eu poderia ter feito a mesma coisa usando o ângulo de 30 graus, tá? A diferença seria os valores que eu usar, mas a aproximação ia ser a mesma também, tá? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida?
Ah, aqui tá errado, né? Aqui, ó. Perdão. De 60 é só raiz de 3, não raiz de 3 sobre 3. Então, vamos corrigir aqui. Então é só 1,8 vezes raiz de 3. Agora sim. 3,1 km. Beleza? Aqui tranquilo? Tranquilo? Essa questão aí no Enem ficaria meio complicado de responder, né? Por causa da falta de calculadora. Sim, por causa da raiz, né? E é uma questão do Enem. Tá aqui, ó. Inclusive, eu achei estranho por não ter as aproximações no texto. Tá? A pessoa ia gastar muito tempo ali tentando. Mesmo esquema, tá? Vamos tentar entender aqui a situação. E aí vocês me ajudam aqui, dando alguma dica para resolução. O próximo exemplo é o seguinte, ó. De novo, mesma contextualização. Né? E vamos ver se a pergunta é longa ou não. Para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual α, fazendo vir em ponto fixo P da praia. Maia! 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 Vem cá. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P na praia, no entanto, sob o visual 2α. A figura ilustra a situação. E aí é o seguinte, suponha que o navegante tenha medido o ângulo α igual a 30 graus, e ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido uma distância de 2.000 metros, aliás. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo será de quanto? Então vamos tentar colocar a figura maior aqui e entender a situação. Aqui é o seguinte, ó. O camarada estava lá no ponto A e ele foi em linha reta até o ponto B e seguiu nessa trajetória aqui até determinado local. No ponto A, ele avistou o ponto P sobre um ângulo de 30 graus. Do ponto A até o ponto B são 2.000 metros. E, obviamente, se o alfa é 30, o beta é... O beta não. 2α aqui, 60 graus. Eu quero saber o seguinte. Qual será a menor distância que esse barco vai estar do ponto P, seguindo essa mesma trajetória aqui? Né? E como é que eu sei qual que é a menor distância entre dois pontos? Tem dois pontos, qual que é a menor distância entre eles? Como é que a gente faz essa trajetória aí? Reta, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui uma reta. Nesse caso, vai ser uma reta formando um ângulo de 90 graus. Então, vai aqui ponto A, vai continuar a trajetória até chegar no ponto C. Quando ela estiver nesse ponto aqui, ó, imagina que o P está parado e a pessoa está vindo aqui no ponto A. Está bem longe, vai se aproximando, chega no ponto C e continua, né? Essa trajetória do barco aqui. Em determinado momento, a distância do P até o ponto C, até o barco, é a mais curta possível, ou seja, uma linha reta aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus entre a trajetória e o ponto P. Então, eu quero saber qual que é essa distância aqui, ó. Vou chamar de D. Quero saber qual que é essa distância aqui. Com essas informações, tudo que tinha lá, eu coloquei aqui no meu desenho. E aí?
Qual que é a sugestão para resolver essa questão aqui agora? O desenho ali. Alguma ideia? Sim, não. E aí? O problema é esse BC, né? EC? Porque senão daria para usar, né? Porque já tem o ângulo de alfa ali, já tem o AB, aí faltava descobrir o BC. Aqui é 60 graus, né? Vou colocar aqui. Então, aí aqui entra aquela questão que eu disse para vocês de tentar preencher o máximo a figura com as informações que eu tenho, né? Então, vocês viram que eu fiz... O que eu fiz de novo aqui? Vou colocar tudo de vermelho, que não tinha no texto. Eu coloquei a linha D, né, que é do P até o C. Coloquei o ponto C, coloquei que era um ângulo de 90 graus aqui. Beleza, isso tudo não tinha no texto. E consigo preencher algumas outras informações também, tá? Olhando aqui, olha. E aqui está a grande sacada do problema. Quanto que mede esse ângulozinho vermelho aqui, ó? Que eu acabei de marcar. Alguém saberia me dizer? 120 graus? 120 graus, exatamente isso, 120 graus. Por quê? Porque juntando o ângulo vermelho que eu marquei lá com 2 alfa, com 60 graus, né? Eu tenho meia volta. E meia volta eu sei que são 180 graus. Então, 60 com 120, 180 graus. Beleza. Com isso eu consigo preencher também quanto é a medida do ângulozinho daqui de cima. Vou colocar de vermelho também. Daqui de cima, ó. Ângulo P. Quanto que mede aqui? Você saberia me dizer? 30 graus. 30 graus por quê? Porque aí tem que. A soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180 graus. Se você tem um ângulo com 30 e um ângulo com 120, falta para completar os 180, 30. Isso, tá? Então, só repetindo aqui, para quem não conseguiu ouvir direito, eu tenho 30 graus, tenho 120 graus, e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus também. Então, 30 com 120, 150. Tá faltando 30 graus para completar os 180. Beleza. Então, eu tenho meu triângulo ali, eu vou desenhar ele aqui de outro jeito, só para melhorar um pouquinho a visualização. Vou desenhar ele assim, ó. E assim. E assim. Não vai ficar igual, mas só para a gente ter uma noção do que eu quero dizer. Então eu tenho aqui 30 graus, aqui 30 graus e aqui em cima 120 graus. E eu sei que A, B, né, aqui ó, o A, aqui é o B, aqui de cabeça para baixo, né, e aqui é o P. Eu sei que do A ao B é 2000. Beleza. Que tipo de triângulo que é esse aqui que eu acabei de desenhar? Isósceles O que que tem de particular nesse tipo de triângulo aqui? é que os dois lados, do caso do 30 e do 30, são iguais. Isso. Vale 2000 também. Uhum. Então, ó, para qualquer triângulo que eu tenha os ângulos da base iguais, que a gente chama de isósceles, né? Então, mais importante do que lembrar o nome é lembrar o seguinte: se eu tiver um triângulo, para os ângulos da base iguais aqui, ó, os lados opostos têm que ser iguais também. Então, se aqui do A até o B é 200, do B até o P, 200 não, 2000, do B até o P também tem que ser 2000. Aí o A até o P, não sei. Dá pra gente descobrir, mas não agora, tá? Então eu sei que aqui ó, no meu desenho, do P até o B, né? Então vou colocar aqui, ó. Do P até o B também é 2000. Então aqui é 2000, ó. Isso é diferente, por exemplo. Vou colocar uma setinha aqui. Metros também.
Essa sacada aqui, olha, analisar, preencher a minha figura, que vai me possibilitar resolver o problema usando o que a gente estava usando anteriormente, que eram as razões trigonométricas. Então, só tentar aplicar direto aqui o seno, cosseno, a gente não ia dar. Precisava preencher o meu desenho, que foi tudo que eu coloquei de vermelho aqui na minha figura. Agora eu vou olhar de novo ali e dá para eu responder. Ó. A questão é, quanto mede o Dzinho, né? Se eu observar agora esse triângulo aqui, ó, vou fazer aqui separado de novo, outro triângulo. Aqui é 90, aqui é o C, aqui é o B, aqui eu sei que é 60, aqui é 2000, e aqui é o D, e aqui é meu ponto P. Agora dá para responder, né? Quero descobrir quanto que mede o Dzinho aqui. Lá no meu triângulo, eu descobri que esse lado BP aqui é 2000. Isso que vai me ajudar. Não estava no texto, mas estava implícito, porque eu conseguiria preencher. Indo para essa última figura aqui agora. O que daria para fazer? Aí a gente aplicava o seno, né? Já que D é cateto oposto de 60 e 2000 é hipotenusa, então usa o seno. Exato. Né? Então a minha referência é o triângulo BBC, que é esse pequenininho que eu fiz aqui. Então, eu tenho o ângulo de 60 graus, que é a minha referência, né? Vou colocar aqui 2α igual a 60 graus. É a minha referência. Depois, eu tenho o D para descobrir, que é o cateto oposto. Eu tenho 2000, que é o BP, né? Que é a minha hipotenusa. O que usa hipotenusa? E cateto oposto. Então, seno. Então, eu vou calcular. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é o Dzinho, dividido pela hipotenusa, que é 2000. Ou seja, seno de 60 graus. Quem lembra aí quanto que é? Raiz de 3 sobre 2. Exato. Raiz de 3 sobre 2 é igual a D sobre 2000. Multiplico. Né? Como eu disse para vocês, sempre vai dar uma regrinha de 3. Então, vou multiplicar aqui. O 2000, que é divisor, vai virar multiplicação. Então, vai ficar 2000 raiz de 3 sobre 2 igual a D. Ou seja, D igual a 2000 dividido por 2, né? Dá 1000. 1000 raiz de 3 metros. Essa vai ser a distância mínima do observador até o ponto P, tá? Do meu triângulo. Beleza? Um pouquinho mais difícil essa, porque tinham coisas implícitas, né? Mas como eu disse para vocês, tem uma questão, tem uma figura com ângulos, algumas medidas, coloca as informações do texto e, além disso, pensem no que seria possível completar o conhecimento que vocês têm. Então, tenta preencher todos os ângulos. Por exemplo, eu não coloquei aqui, ó, na minha figura, mas eu poderia colocar. Eu sei quanto que mede esse ângulozinho aqui, ó. Que eu acabei de pintar de azul aqui. Eu sei que aqui embaixo é 60 e aqui é 90. Eu sei que aqui é 30. Então, eu não coloquei, mas eu poderia ter colocado. Eu poderia ter usado outra função sem ser o seno aqui na hora de resolver a minha questão. Tá? Então, coloquem todas as medidas possíveis e depois tenta pensar na ferramenta que vocês podem usar para resolver. Beleza? Dúvidas até aqui? Hoje é só. Bom descanso para vocês, bom fim de semana. Descanso.
e até semana que vem.